Eu sou Felipe Rocha, eu também estou em casa e este é o De Casa com o Lance. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai receber um dos maiores artilheiros da história deste país, deste mundo, dessa galáxia. Túlio Maravilha. Fala, Túlio, Sa- tudo bem? Saudações alvinegras, tudo bem, garoto? Tudo bom, Túlio. Muito obrigado por estar recebendo o De Casa com o Lance. Eu que agradeço aí pelo convite. Essa quarentena, pandemia, nada melhor que bater um papo aí com essa galera, né? Torcedores do Brasil, principalmente dos botafoguenses. Túlio Maravilha, grande personagem e grande atacante do nosso futebol. E eu vou fazer uma pequena descrição, vou tentar fazer uma pequena descrição desse senhor que está aqui, ó, desse jovem senhor que está aqui na tela de baixo. São dezenas de prêmios individuais, 3 vezes artilheiro da Série A, artilheiro da Série B, 2 vezes artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro. São mais de 1.000 gols tatuados aí, pode mostrar, Túlio, depois. Palestrante, mestre de cerimônia, cantor, vocês lembram de 1.000 golzitos, participante de reality show. É só isso que o homem é. É isso aí, Felipe. É só algum dos adjetivos, né, que eu consegui durante a minha carreira. Depois que eu parei também, eu sempre tive essa vontade de estar sempre em evidência, sempre na mídia, participando de realities, dando palestras motivacionais, tem projeto de escolinha social espalhado no Brasil todo. A gente faz muitos jogos solidários, jogos festivos, publicidade, enfim. Tudo maravilha, é movimento, viu, Felipe? É movimento, não pode parar. A gente sabe. E eu tenho começado, eu tenho apresentado aqui o De Casa com Lance de vez em quando, e a minha primeira pergunta é sempre a mesma. Como é que você está nesse período de pandemia? A gente sabe que você é elétrico. Como é que você está, principalmente a cabeça, né, nesse tempo que a gente tem que se conter, né? Exatamente, Felipe. Eu sou um cara bastante otimista, né? Sempre centrado, paciente. São mais de cento e tantos dias aí confinados, sem nenhum evento, nem sem poder viajar, fazer aquilo que mais gosto, que até o contato com o público, né? Com os torcedores. Vou te confessar de alguns dias, 2 ou 3 dias, durante esses cento e poucos dias, eu fiquei meio assim, não é desesperado, meio agoniado, falando, será que vai acabar? Não, já estou agoniado. E eu que sou um cara paciente e gosto sempre de estar em atividade, mas graças a Deus a gente está suportando bem, está convivendo bastante assim harmoniosamente com meus filhos, com a minha esposa. Por um lado, é bom que a gente se une mais, conversa mais, se interage mais e não fica tão distante como era antigamente, né? Então a gente Uhum. está se cuidando. Eu tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal, viu, Felipe? Se Deus quiser, não demora muito. Eu fiz a sua descrição agora há pouco e o pessoal já estava comentando aqui, como se eu tivesse esquecido, mas eu deixei de propósito. Que além de tudo que eu falei, você agora ainda é coach de beijo. O cara mais apaixonado do Brasil. Rapaz, imagina, né? Mais de 100 dias nessa quarentena. A gente tem que inovar, a gente tem que estar sempre renovando, né? E hoje, por incrível que pareça, ô Felipe, fazem 20 anos que eu estou casado, né, com Tô a minha sabendo, esposa, meus Cristiane. parabéns. Parabéns a vocês. Obrigado. Inclusive, hoje, às 19 horas, vou fazer uma live com ela, né? Para a gente justamente comemorar, já que é moda, né? Hoje é tudo é live. Então, poder interagir com nossos seguidores e dar umas dicas, conselhos para essa rapaziada aí que querem casar, que estão casados, né? De 5, 10, 15 anos, para poder chegar aos 20 anos com essa paixão, com esse fogo, com muito respeito, fidelidade. Então, se liga lá que o Casal Maravilha vai dar altas dicas aí para os namorados. Casal Maravilha, é impressionante, assim, como você. Se a gente falar Túlio, Túlio tem vários, mas se a gente falar só Maravilha, não precisa falar o Túlio. Tá, tá, tá incorporado, né? Quando é que surgiu? Foi jornal? Foi torcida? Quando é que surgiu o Maravilha? Que agora você e o Maravilha são a mesma coisa.
É a mesma coisa. Inclusive, até os meus filhos, né? O Christian e a Tuliane, tem Maravilha no sobrenome. Então, está registrado no cartório. E o Maravilha apelido, né? Que é o meu, surgiu em 94, quando eu cheguei no Botafogo. E no jogo de estreia contra o América do Rio, no Caio Martins, nós ganhamos de 6-0. Eu tive a felicidade já de fazer 3 gols logo de cara. Na época não tinha negócio de pedir música, senão eu ia ser o rei da música, né, no Fantástico, o hat-trick toda hora. E aí a torcida começou a cantar: Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Túlio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Aí pegou. E toda vez que a torcida cantava essa música, ironia ou não, era gol na certa, aquela energia da torcida vinha pro campo e o gol era só questão de tempo, Felipe. É impressionante, né? Eu tô até aqui pesquisando porque essa música que você está citando é a música Fio Maravilha, do Jorge Ben, né? Eu tô até conferindo aqui, ver se... Porque eu gosto de dar o crédito certinho. Mas mas é uma música que o Jorge Ben compôs, eternizou, para o Fio Maravilha, atacante lendário do Flamengo dos anos 70, salvo engano, que a torcida do Botafogo adaptou com a mesma sonoridade pro atacante Túlio, que viria a ser o grande símbolo, o grande herói da conquista do brasileiro do ano seguinte, de 1995. Ô Túlio, eu costumo, quando a gente recebe atacantes aqui, principalmente, eu costumo fazer uma... Eu tô pegando aqui o tablet na mão, mas é coisa rápida. Eu costumo falar os clubes por onde o, o jogador ou o ex-jogador, o treinador passou. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu quero saber se você consegue lembrar pelo menos quantos clubes você passou. Felipe, essa contagem aí tem muito, acho que até o Wikipedia aí, que eu já fui consultar algumas vezes, até eles erraram, entendeu? Porque eu mesmo acabo me perdendo, mas se eu não me engano, são 32 no máximo, 31 ou 32, porque muitos clubes que colocam lá para mim foram clubes que eu fui fazer jogos festivos, jogos Uhum, comemorativos, então eles acharam que eu já atuei profissionalmente no entendi. campeonato, e não é nada disso, entendeu? Tem um clube também lá na Arábia que eles colocaram, que eu fui apenas fazer, fiquei um período lá de 1, 2 semanas, nem joguei, né, não assinei contrato, mas só de ter jogado lá, feito alguns treinos, achou que eu já tinha jogado pelo clube. Então, se eu não me engano, é 31 ou 32 no máximo, Felipe. Legal. Eu vou fazer a listagem aí, preparar a garganta aqui, já mandando um abraço para todo mundo que está com a gente. E na ordem que eu tenho aqui, Goiás, onde você foi revelado. Aí você vai para o Sim. Sion da Suíça, vem para o Botafogo, vai para o Corinthians, Vitória, volta para o Botafogo, joga no Fluminense, Cruzeiro, Vila Nova de Goiás, São Caetano, aí volta para o Botafogo, Vila Nova mais uma vez, Santa Cruz, o Santinha, e aí você foi parar na Hungria, no Újpest, né? Ujipeste. Újpest. Depois Brasiliense, isso já estamos em Sim, 2002. sim, Atlético Goianiense, Tupi. Você sim. conta? Conto, o Tupi foi uma Copa Espírito Santo, foram 6 jogos, é isso mesmo. Jorge Wilstermann, da Bolívia. 2004, Libertadores da América. Anapolina, você conta? Eu tenho aqui um jogo. Série, não, não, Napolina Teve foram seis mais. ou sete jogos na Série B. Depois da Anapolina, o Volta Redonda. Sim, Gente, vocês têm que ver depois os números. O pessoal contesta a contagem do Túlio. São números assim, surreais de gols assim, por jogo. Aqui é 13 jogos, 13 gols, 15 jogos, 12 gols no Volta Redonda. Aí depois Juventude 2005, volta para o Volta Redonda 2006, né? 6. Depois vou para o Fest, Fast de Manaus, isso. 2006, Série C. Aí Aí tem depois aqui a 2000. contagem, né? É. Do Ô, Al-Shabaab, né? Felipe, se for contar aí, a gente vai ficar 1 hora de live aí, viu?
É melhor você resumir aí. É isso, porque aí depois veio muito clube, né? Muito clube ainda. E você fez história em muitos deles, histórias, quando não em títulos, muitos títulos, sim, mas quando não foram só em títulos, foram muitos gols, né? Artilharia. Inegavelmente. Artilharia. Muitas artilharias, impressionante. E principalmente no Goiás, no Vila, que você é muito lembrado nesses dois clubes, e no Botafogo, né, Túlio? Exatamente. O Goiás foi o início, né? Foi o início da carreira, com 20 anos, já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo o jogador mais jovem, ser artilheiro de um campeonato tão importante como é o brasileiro, atuando pelo Goiás, que naquela época, quase 30 anos atrás, era um clube considerado pequeno, né? Hoje é um clube médio para grande, né? Tem tradições, tem estrutura, só falta um título nacional para se firmar. E depois do Goiás, como eu falei, aí sim, o Túlio deixou de ser o Túlio da Suíça, do Goiás, para virar o Túlio Maravilha do Botafogo em 94, 95, 96, aquelas idas e vindas, onde realmente me consagrei como grande artilheiro do clube e do futebol brasileiro. E o Vila Nova foi um clube de família, né? Meu pai sempre foi vilanovense, né? Que ele esteja olhando por nós lá no céu, ele e minha mãe. Então eles sempre foram vilanovenses, mas eu sempre demonstrei para eles que eu era profissional, independente de jogar em qual clube, eu sempre fazia o melhor. E no Vila Nova não foi diferente, fui artilheiro também e campeão em homenagem a eles. Isso aí, é Túlio Maravilha, que tá batendo papo com a gente. Não é exagero falar que o Túlio é dos maiores artilheiros da história do país. Eu vou deixar para vocês, como são muitos clubes, como o Túlio estava falando, são mais de 30, muitas vezes os números são imprecisos, e isso é compreensível. Mas eu deixo para vocês avaliarem só a média de gols por jogo dos dados que são facilmente acessíveis. Eu não lembro, assim, na pesquisa que eu fiz, de ter mais de 5 desses 30 clubes que você teve uma média inferior a meio gol por jogo. Ou seja, a cada 10 jogos, você marcava 5 gols, né? Numa média. É. Como a gente diz, né? Fedia, né? Gol. É verdade, Felipe, é verdade. Tem clubes que você, por exemplo, o Botafogo tinha uma. Só ver, em 95 eu fiz 63, 69 gols numa temporada. Uma média deu a superior de mais de 1,20 gols por partida, né? Então tinha anos que você fazia mais, tinha anos que você fazia menos, mas na média, como você falou, era sempre assim, 0,70, 0,80, no geral, de toda a minha carreira. Então eu fico muito feliz de ter chegado a essa performance, né, que é bastante difícil naquela época, imagina nos dias atuais. É impressionante. Agora eu te pergunto, você passou pela Suíça, pela Hungria, mas por que você acha que com essa média tão poderosa, você não fincou carreira na Europa como outros fincaram? É uma pergunta que eu questiono até hoje, viu, Felipe? Eu não sei se é por causa de empresário, né? Porque eu nunca tive assim, empresários de renomes, né? Como a maioria dos atletas tinha ou tem até hoje. Eu sempre fui assim, as transferências que eu tive foram diretamente de clube para clube ou de clube diretamente comigo. Eu não teve um empresário assim de renome internacional que pudesse falar, não, vamos fazer uma parceria, vou te vender para a Europa um clube grande. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, mas com certeza ficou faltando aí um clube de ponta na Europa, como Real, Barcelona, Juventus, Milan e tantos outros, né? Mas com certeza, independente disso, eu acredito que fiz muito pelo futebol. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Eu, antes de trabalhar no Lance, eu já era um leitor de revista e jornal do Lance. E eu estava até pedindo, mando um abraço aqui para o meu amigo Tiago Brandão. Eu fiz uma doação de uma coleção, uma pilha de, sei lá, 50, 100 revistas que o Lance tinha há uns anos atrás. E eu lembro como se fosse hoje, de uma reportagem, eu acho que foi uma entrevista que você deu na época, eu não vou lembrar o ano exatamente, em que você faz uma comparação com o Romário e com o Ronaldo, que são provavelmente, né, os dois
grandes centroavantes que o Brasil teve nos anos 90, não à toa foram melhores jogadores do mundo. E você faz comparações. Eu lembro da tabela, de uma tabelinha, tinha a coluna do drible, anota você dando. Você lembra disso? Drible, finalização, Ah, cabeceio, velocidade, alguma coisa assim. eu acho que eu lembro dessa matéria, eu acho que eu lembro sim. Eu lembro que em termos de cabeceio, né, eu superava o Ronaldo, né, fenômeno, que ele nunca foi bom assim de cabeceio. O Romário parece que a gente empatava em número de cabeceios, né? Velocidade, o Ronaldo era disparado, mais veloz, tanto eu como o Romário. O Romário era mais eficiente, né? Aproveitava mais oportunidades do que eu e do que o próprio Ronaldo, em números de oportunidade de gols, era mais objetivo, né? Tanto é que fez 1.002 gols na carreira. Enfim, as comparações foram diversas, aí eu fico feliz de alguns requisitos eu estarem no mesmo nível desses dois monstros sagrados do futebol mundial. Tem uma galera comentando aqui que não te viu jogar, Túlio. E realmente, assim, para quem não tá inteirado de quem que a gente está falando, o Túlio começa a carreira nos anos 80 e, e ele teve uma característica, o Túlio teve uma característica muito interessante, que eu lembro de você falando isso, não sei se nessa mesma reportagem ou em outra, Não, foi pouco depois, você falando sobre o Messi, do Messi ou sobre mais alguém, comparando, eu duvido que alguém vai ter a paixão que eu tenho por jogar bola. Porque isso foi uma característica que você sempre teve, de entender que, bem, eu tô ficando mais velha, eu vou continuar fazendo gol, mas se eu quiser continuar fazendo gol numa quantidade que me agrade, como a gente estava falando agora há pouco, né, a média de mais de meio gol por jogo, eu vou, Uhum. vou, vou diminuindo a divisão e o faro de gol vai continuar o mesmo, né, Túlio? Exatamente, Felipe. É o que eu falo, né? O Messi está para um gol para chegar a 700. O Cristiano Ronaldo já tem 750, um exemplo. Romário chegou também a 1.000, Pelé. Eles, se eles quiserem realmente chegar a essas marcas, né, históricas, eles têm que ter paciência, têm que ter paixão, têm que gostar muito, né? Tem que gostar muito, porque eu joguei até os 45, o Romário jogou até os 40, 42. Só o Pelé mesmo, que era o concurso, né? Que em 11 anos de carreira já tinha feito 1.000. Então, quer dizer, e que a gente gastou 20, quase 25 anos, e em 11 anos ele já liquidou a fatura do milésimo gol. Então, eles podem conseguir, têm condições para isso, tem futebol, depende realmente da cabeça. Se a cabeça estiver funcionando, eu quero, vou continuar, rotina, treinamento, sacrifício, com certeza eles vão chegar lá também. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente está conversando com Túlio Humberto Pereira Costa, Túlio Maravilha, figuraça, grande artilheiro do nosso futebol. A gente está com uma audiência bem legal, audiência rotativa, audiência, galera que está aqui com várias lives, vários dias seguidos. Esse é o de Casa com Lance. Tem uma galera aqui que já fez pergunta: por que você não jogou no São Paulo? Por que você não jogou no Palmeiras? A gente tem dois sósias que sempre que quase todo dia estão aqui. É o sósia do Piquet e o sósia do Filipão. Estou te mandando um abraço, Túlio. Um abraço Filipão, aí para o sócio do Piquet, do foi seu Filipão, primeiro um técnico, abraço né? pra galera. Filipão, foi um dos, não foi o primeiro, mas foi assim o mais importante no início da minha carreira, porque eu estava subindo do sub-20, né, para o pro profissional, e ele foi o único que me deu a oportunidade de ser titular, de poder jogar confiante, feliz, e falou assim, ó, faz o melhor que deixa que o resto eu cuido para você. Então isso me deu uma segurança muito grande, por isso eu fui artilheiro do campeonato em 89. Pois é, gente. A gente está falando de um cara que foi artilheiro em 89, que fez o que fez em 95. É muito gol para ser contado. Inclusive na seleção brasileira, né, Túlio? Foi figura frequente na seleção brasileira, ali de 89, 90 até 95, quando tem aquele gol bonito contra a Argentina. É a Mas logo famosa depois. La Mano de Túlio, né, ô Felipe? O Maradona fez La Mano de Deus em 86 e eu fiz La Mano de Túlio em 95 para dar o troco. E aí, logo depois, você tem a final
você perde um pênalti, confesso que eu não lembro se o goleiro pega, se vai na trave, se vai para fora, mas você... E o Zagallo não te convoca mais. O Tafarel também deixou de ser convocado naquele momento, depois o Tafarel volta e você não foi. Você acha que aquele pênalti te marcou negativamente? Você acha que teve mais alguma coisa para você não ter sequência na seleção? Porque bola tinha, né? Na verdade, depois daquela final, né, como você falou, a gente foi para. Eliminamos a Argentina, fomos para a final. Eu fiz o gol de peito contra o Uruguai, estava ganhando de 1-0. Finalzinho do jogo, eles empataram lá numa falta. O Tafarel foi fazer um golpe de vista lá e acabou. O cara foi muito feliz na cobrança. E nos pênaltis, eu fui, acho que o único que errei, se eu não me engano. O goleiro defendeu, né? O goleiro defendeu e perdemos o título. Mas depois, logo em seguida, eu fui convocado. Fui convocado vários amistosos, inclusive contra a Argentina, lá na Argentina, no estádio do River. Nós quebramos um tabu de 2 anos que o Brasil não vencia a Argentina Uhum. lá em solo argentino, e eu dei sequência e fui artilheiro da seleção em 95, fazendo gols em todos os jogos. Aí sim, depois de 96, com a questão das Olimpíadas, né, da preferência a 3 jogadores acima de 23 anos, é que tanto eu, Tafarel e tantos outros daquela geração ficaram um pouco esquecidos em função das Olimpíadas de 96. Entendi. Entendi. Olimpíada de 96, uma geração muito talentosa, que na época o Zagallo era técnico da seleção brasileira principal e ele comandou a seleção olímpica, coisa que não é comum, né? Mas era uma outra cabeça, né? Da CBF, tudo. E você vê, a gente só foi conseguir o ouro olímpico agora, tirando todo o peso. Você vê como é que o peso já era desde lá de trás. Você assiste futebol hoje, tudo? Assisto futebol, né? A gente tá carente de futebol, ainda mais agora, nessa pandemia. Qualquer joguinho que tem na televisão, a gente está assistindo para passar o tempo, para interagir, né? E matar a saudade, né? Quem foi amante do futebol, quem gosta, mas tem que ser futebol bem jogado, não é qualquer joguinho, não, viu? Tem que ser jogo assim de alto nível. Nós somos muito exigentes. É isso que eu ia te perguntar, porque para quem está acompanhando a gente parece óbvio, mas você tudo, você sabe melhor do que eu, que tem muito jogador que de tanto conviver na rotina estressante de treino, jogo e concentra, pau, tenta se afastar um pouco do futebol quando se aposenta. Pô, parece uma pergunta óbvia, mas você sabe que não é. Mas você acha que tem um matador como o Túlio hoje em dia? Olha, tem, quer dizer, igual não tem, mas eu vou citar aqui alguns, né? O Fred, que ainda está em atividade, né? É um cara que é os últimos ali dos moicanos, né? Que é aquele centroavante raiz, que centroavante em presença diária, que é matador. O próprio Ricardo Oliveira também, que também está nativa, é um goleador nato, né? Desde os tempos do Santos, São Paulo, enfim. E é dessa nova geração, eu vou citar aí o Pedro Raul, agora no Botafogo, né? Está se destacando, é grandão, presença diária, tem um futuro brilhante. E o próprio Pedro, né? Que está no Flamengo, né? Ele também tem uma característica assim de ser travante raiz que pode, no futuro, aí, se destacar na seleção. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Túlio, ele era um centroavante. é, o Túlio não é grandalhão como o Fred, como o Pedro, mas ele era presença de área muito, muito, muito definida. E apesar de ter feito história no Botafogo com a 7, jogou com a 9 também. Era um centroavante de área mesmo. O RV. Eu vou tentar ler o nome certo da criança. RV Berg pergunta aqui como é que foi a sua disputa na época da coroa no Rio com Romário e Renato Gaúcho. Foi engraçado, né? Era uma rivalidade sadia, a gente brincava muito, eu prometia gols, o Romário também prometia, o Renato dizia que ele que era o rei do Rio, e a cada rodada, a cada jogo, a gente fazia desafios, apostas, né? Eu lembro que fiz uma aposta com o Renato Gaúcho de cestas básicas, a gente depois, no meio de semana, subimos o morro lá
de Vidigal, se eu não me engano, fomos levar as cestas básicas lá para a galera mais carente. E era bacana, não tinha essa rejeição, não tinha essa dificuldade, né, dos ídolos se encontrarem, fazerem apostas, tudo em benefício do futebol, sempre em benefício da alegria e resgatar aquele futebol romântico. É, exatamente. Você pegou os anos 80, final dos anos 80 como profissional, os anos 90, você viu como essas coisas foram mudando. Até os anos 90 era muito comum. No Rio, eu moro no Rio, era muito comum, em outros estados também um pouco menos, mas também era comum. A promoção, principalmente dos clássicos, por meio dos ídolos. Né? É isso que o Túlio está falando. Você acha que o futebol mudou? Você chegou a ter problema com o técnico, principalmente na reta final de carreira ou com torcida? Porque, como você está falando, o tempo foi mudando, né? O entendimento da rivalidade foi deixando de ser uma coisa sadia, né? É verdade. Não, eu não cheguei a pegar esse tempo atual, né? Porque no meu tempo não tinha essa internet, Instagram, essa tecnologia toda. Então a gente poderia brincar normalmente, a gente fazia entrevista com jornais, com repórteres, repórter ligava para casa, no celular, e hoje em dia não, hoje é tudo através de assessoria, né? Muitos jogadores blindados, coletiva de imprensa, não existia coletiva de imprensa, então tudo isso faz com que o futebol hoje seja um futebol mais, né, politicamente correto, blindado, o jogador não pode expor tantas suas opiniões e acaba ficando sem graça. Então, ainda mais na crise social que hoje o país vive, então tem que tomar muito cuidado com as declarações para não incitar aí a violência. Exatamente. O Alcindo Sartori, esse aí falou que se ele jogasse contigo, se você jogasse com ele, você não faria 1.000. Você faria 1.500. Não, aí jogar ao meu lado fica fácil, né? Eu precisava sempre de garçom, né? Garçom, se não tiver, é igual marmita. Se não entregar direitinho, quentinha, vai morrer de fome. Muito bom. Você chegou a voltar a jogar, né? Até no ano retrasado, se não me engano, você voltou a jogar, né? Você ficou 3 anos aposentado, voltou. E aí, assim, o Alcindo eu não sei quantos anos tem, mas se pintar uma nova proposta, você volta? Claro, né? Eu sou um cara que me cuido, sou um cara que me cuido, tô com 51 anos, em plena forma. Com essa quarentena aí, em vez de aumentar o peso, eu fiz foi diminuir, né? Oh, Porque esse dia eu fui numa farmácia aqui, e fiquei assustado, né? Eu tava pesando 76, 78. Hoje eu tô com 72, o mesmo peso quando eu jogava oh. profissionalmente. É, você vê como é que é as coisas. Então, essa questão de físico nunca foi o problema. O problema mesmo é a cabeça, é a vontade de poder voltar e fazer aquilo que mais gosta. Os artilheiros que se cuidem, porque o homem tá na área, então. O, o, o Gleyver comenta aqui, eu acho que era um bordão, confesso que eu não que fui pego de surpresa, eu não lembro de quem era esse bordão. Com Túlio em campo, não há placar em branco. Foi você que criou esse bordão ou foi alguém e você adaptou? Ó, se eu não me engano, foi o Dadá Maravilha. O Dadá Maravilha sempre tinha umas Dadá. frases de efeito. E eu peguei, né? Ele tem o mesmo sobrenome, Dadá Maravilha, Túlio Maravilha. E ele sempre é folclórico, sempre irreverente como eu. E eu sempre gostava das frases de efeito e da alegria do futebol. E com ele e Túlio Maravilha não tem placar em branco. Eu lembro a Globo transmitiu, né, recentemente, retransmitiu a final de 95 e, e o Galvão Bueno, que estava narrando, ele te classifica mais ou menos assim. Tá aí o Túlio que não perdoa! Ele não perdoa, ele marca, né? Não perdoa, ele marca. É isso. Falar um pouquinho do Botafogo, o Túlio, do Botafogo atual. Te agrada o Botafogo atual, o time que está jogando? Olha, ainda é cedo ainda, né? Prematuro devido a essa pandemia aí, os clubes estão voltando agora, mas o Botafogo já deu seu cartão de visita, ganhou de 6-2, né? Se não me engano, Boa Vista. Eu não sei
Foi Boa Acho que Vista foi mesmo? Cabo Friense. Cabo Friense, desculpa. Quer dizer, tá mostrando, tá fazendo o dever de casa, se apresentou bem, mas a gente sabe que tem um longo caminho a percorrer, né, para podermos aí adaptar o Honda aos novos companheiros, novas contratações. E eu espero que esse ano o Botafogo possa fazer uma campanha melhor do que o ano passado. É ter paciência, não vamos cobrar títulos não, porque a gente sabe a dificuldade financeira que o nosso clube está enfrentando. Você falou do Honda, o que você acha dele? Você acha um craque? Acha um jogador para ser garçom para o Pedro Raul? Você acha que ele é melhor mais atrás? Não, ele veio para ser garçom, né? Ele não veio para decidir. É a mesma história do Sidoff, né, em 2014. Também foi contratado para ser o garçom, ser uma referência, ser o grande ídolo, né, do clube em termos de marketing, mas sozinho não consegue fazer nada, não. Então o Honda tem que ter ajuda de mais dois ou três jogadores de peso, de experiência, para poder, junto com essa garotada aí, fazer um time vencedor, um time guerreiro e que possa, a médio e longo prazo, dar alegrias ao torcedor botafoguense, já que vai fazer 25 anos que a gente foi campeão brasileiro. Exatamente. Qual a sua expectativa Você fica ansioso, né, quando você lê notícias sobre a transformação do Botafogo em empresa, sobre a SA? Não, eu fico ansioso e torcendo, né, para que isso aconteça o mais rápido possível. Pena que essa ideia só veio agora. Poderia ter essa ideia uns 5, 6 anos atrás. Hoje o Botafogo estaria em outro patamar, né, como dizia aí o nosso Bruno Henrique, né, Bruno do Henrique. Flamengo. Hoje o Flamengo é essa potência graças a essa gestão financeira, né? E o Botafogo, eu acredito que com a entrada desse Botafogo SA tem tudo aí para 1 ou 2 anos no máximo, como o Carlos Augusto Montenegro falou, está disputando de igual para igual aí com grandes clubes aí do futebol brasileiro. Era exatamente sobre o Montenegro a minha próxima pergunta, porque ele está nesse comitê atual que comanda o clube, e ele era o presidente do Botafogo lá em 1995, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, esse título que o Túlio cita agora, que está completando 25 anos. O Montenegro já era essa figura que gosta de uma declaração forte. Ele internamente era assim também? Sempre, sempre. O Carlos Augusto, não é à toa que era dono do Ibope, né? Ele sempre queria atrair os holofotes para ele, sempre com declarações bombásticas, impactantes, mas sempre com sensibilidade, sempre com seriedade, né? Porque é um visionário do futebol. Então o Montenegro tem adjetivos, né? E tem handicap para poder saber o que está falando, conhece a fundo a história do clube e é um presidente eterno, resgatou a sede de General Severiano em 95, tem estrela, então eu acredito que ele está no caminho certo, é o homem ideal para poder comandar essa transição aí do Botafogo SA. Túlio, eu fui setorista do Botafogo por 3 anos recentemente, de 16 a 18, e agora quem é o setorista do Botafogo é o Sérgio Santana. Um abraço, Serginho. Ele pediu para te fazer algumas perguntas, mas algumas eu já tenho feito aqui, mas eu queria que você comentasse especificamente sobre os jogadores da base. Alguns estão se destacando nesse momento, né? O Luiz Henrique, o Caio Alexandre, o Marcelo Benevenuto. O Luiz Henrique, você vê até onde esse menino pode chegar, Túlio? Olha, ele pode chegar onde o céu permitir, vai depender muito dele, né, da cabeça, da sua estrutura, quando começar a ser assediado, né, ser o centro das atenções, tem que tomar cuidado, porque a gente já viu muitas joias preciosas, não só no Botafogo, mas em outras equipes, que se perde no meio do caminho quando vem a fama inesperada, o assédio, né? E vai depender muito do jogador, do aspecto familiar, da estrutura familiar para poder suportar isso. E ao mesmo tempo ter sorte de não se lesionar, ter sorte de pegar um time competitivo que ajude a ele a sobressair. E aí sim, dar tempo ao tempo para que ele possa se destacar de vez e se consolidar
de sair de uma promessa para uma realidade do futebol brasileiro. Fez um golaço na rodada desse fim de semana, nesse Eu retorno. vi. Impressionante. Queria que você falasse um pouquinho de como você entende a posição do Botafogo e do Autuori. A gente estava falando do Montenegro, né, que era o presidente, o Autuori era o técnico do Botafogo lá em 95. Acho que ele teve uma passagem um pouco depois, por volta do ano 2000, também, mas posso estar enganado. Mas agora ele é o atual técnico do Botafogo também. Queria que você falasse das posições do clube do Botafogo, tem sido bem firme foi muito firme contra o retorno. O Autuori chegou a ser suspenso, depois a suspensão foi revista, né, pelos órgãos judiciários. Como é que você está vendo essa posição do Botafogo contra o retorno ao futebol nesse momento da pandemia aqui no Rio? Eu conheço bem o Paulo, né? Como você falou, foi campeão em 95, daquela geração, daquela época. Sempre foi um treinador autêntico, sério, que sempre se posiciona, nunca fica em cima do muro, tem suas convicções como, como atleta, como ser humano, e é um filósofo do futebol. E ele, na minha opinião, estava certo, está certo, né? Foi prematuro essa reinício do Campeonato Carioca, falta de treinamento, falta de preparo físico, e isso poderia gerar uma insegurança nos jogadores, princípio de lesões, mas já que o campeonato está em andamento, já está marcado os jogos, agora é torcer e pedir a Deus para que nada de pior possa acontecer aos atletas e que essa pandemia logo, logo esteja controlada e que tudo possa voltar ao normal. Tomara, não demora muito. Agradecendo todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A gente está com uma audiência bem legal mais uma vez. Muito obrigado. O Wesley, acho que é Mota, né? MTA. Autuori é uma reserva moral deste país. Galera de Macaé, valeu, tamo junto. Minha terrinha. Naldo Anjos fala que Montenegro é sinônimo de Botafogo. E eu queria lembrar, Túlio, de uma história, acho que é de 95, sua, que eu confesso que eu não acreditei, cara. Em 95, você morava na Barra da Tijuca, Botafogo treinava em Niterói, e você ia treinar, às vezes, de helicóptero, cara. É verdade, Felipe, é verdade. Às vezes, para quem não sabe, né, Barra Niterói são quase 70, ou É 90 muito chão, quilômetros, é né? muito chão. E dependendo do horário, você pegava trânsito de uma hora e meia, tanto para ir quanto para voltar. Então, às vezes, eu ficava meio entediado, às vezes estava em cima da hora, falei, vou chegar atrasado, não vai dar para treinar. Então, aí eu pedia um socorro, né? Eu sempre tinha um amigo lá que em Jacarepaguá ali tinha a pista de pouso, né? De helicópteros, e aí a gente alugava rapidinho, em 10 minutos já estava lá chegando, aí depois na volta da mesma forma. E foi engraçado, foi um momento legal, né? Quem não gostava muito era os flamenguistas que moravam ali no pé do Caio Martins, e quando chegava com o helicóptero ali perto dos apartamentos, fazia um barulho ensurdecedor, eles começavam a xingar, não sei o quê, mas foi legal, deu para tirar uma onda. Você deve ter gastado um bocado do seu salário em helicóptero. Não, mas na época, por incrível que pareça, não era caro, não. Se você dividisse ali por quatro, né? Porque cabe em quatro, Ah, sim. saía lá uma média vamos supor, de R$ 50 para cada um exemplo hoje, né? Uhum, Então, uhum. não era tão caro como é hoje, não. Para quem não tá familiarizado, Niterói fica na região metropolitana, fica do outro lado da Baía de Guanabara, só que a Barra da Tijuca fica do outro lado da cidade, é muito longe. E o Caio Martins, onde o Túlio pousava no meio do campo, fica em Santa Rosa, um bairro de Niterói bem residencial, bem residencial. Então, você imagina, eu tô imaginando até o horário de treino, que não é lá muito tarde, né? 8 horas da manhã no máximo, com o helicóptero pousando e o flamenguista sabendo que é o Túlio pousando ali. Imagino que o pessoal não deva ter gostado mesmo. E quem foi seu melhor parceiro, Túlio? Nesses Ah, 30 e sem dúvida tantos nenhuma anos? foi o Donizete Pantera, né? Em 95 foi o melhor atacante assim que jogou do meu lado.
não é à toa que fomos campeões brasileiros, né? Donizete, a gente fez uma dupla ali, como ele diz, café com leite, é meu irmãozinho, e sabia como poucos, né? O meu posicionamento, onde eu gostava de receber a bola. Então cansamos de fazer gols assim que ele ia na. Precisar nem ir na linha de fundo, da onde ele estava ali na entrada da pequena área, ali na lateral, já cruzava e olhava para a torcida. Quando eu via a torcida gritando, eu já sabia que era gol, né? Nem comemorava, já ia pro abraço. Então, realmente uma dupla assim sensacional. Como foi Bebeto e Romário na Copa, Túlio e Donizete, se eu não me engano, a melhor dupla aí dos últimos tempos do Botafogo. Foi uma dupla histórica. O Botafogo foi campeão em 95 com um time que ninguém dava nada. E era um time que, inclusive, assim como atualmente, passava por dificuldades financeiras, né, Túlio? Muita dificuldade. Chegaram a 3, 4 meses de salários atrasados, era apenas a ajuda de custo, jogadores descontentes, né, com problemas fora de campo, mas a gente não deixou isso abater quando entrava em campo. Pelo contrário, o time ficava mais unido, conseguia as vitórias, e aí foi criando moral, moral, moral. Quando viu, a gente já estava já na semifinal e final do campeonato. Eu acho que fomos merecedores por tudo que nós passamos durante aquele campeonato. Para quem quiser, eu acho que vale a pena assistir algum jogo, alguns jogos daquele time do Botafogo de 1995, porque é um outro tempo de futebol, mas era um estilo de jogo muito interessante de ser visto, porque assim como o Túlio está falando, o clube estava com problemas financeiros, não era um time vistoso, mas era muito organizado. Tinha, para mim, no meu modo de ver, a melhor dupla de zaga que o Brasil teve desde os anos 90. Talvez não, talvez, por exemplo, eu vou te fazer pergunta de top 5 de atacante já já. Mas na minha concepção, a gente tem um grande zagueiro do futebol moderno no Brasil que chama Mauro Galvão. Ele é daquela época. Só que eu É, acho que a dupla Gonçalves e Wilson Gotardo, imbatível, imbatível. E os dois estavam, acho que no auge da carreira naquele 95. Então era uma defesa muito forte, era um time que sabia se defender, como a gente diz hoje, né, compactando, né, linhas juntas, linhas próximas, e o ataque mortal com Donizete e Túlio. Túlio, top 5 melhores atacantes que você viu. olha, é, que eu vi, né? Vamos lá, vou citar o Marco Van Basten, aquele holandês, né? O carrossel holandês nos anos 90, né? 90 e poucos. Excelente centroavante. O Romário, outro impecável, campeão do mundo em 94. Ronaldo Fenômeno, se não fosse as lesões, na minha opinião, teria ganhado mais umas 3, 4 bolas de ouro fácil, fácil, entendeu? E teria superado o Cristiano Ronaldo e o Messi em bolas de ouro da FIFA. O Careca, meu Deus do céu, o Careca jogava, não é à toa que formou a maior dupla dentro do Napoli, juntamente com o Maradona, o Careca, e vou citar aí o Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro de todos os brasileiros. Então, só eu enchi 5 sem fazer muita força. 5 assim. Hoje, se você citar um ou dois, a gente fica pensando e não acaba achando, entendeu? Então, só para citar esses 5 aí. E você está otimista com essa possibilidade do Salomão Kalou, esse marfinense, chegar para o Botafogo? Você lembra dele? Você está otimista? Olha, a gente tem que ser otimista sempre, né? O Botafogo já tentou aí o Yahya Touré, tentou o Robben, né? Jogadores de renomes, mas é melhor trabalhar quando fechar. Fechou aí sim, aí pode anunciar para não dar zica, né? Para não ter atravessadores, não ter outros adversários que queiram buscar esses jogadores de nome internacional. Mas vamos torcer para que ele venha e qualquer jogador que venha nesse nível só vai fortalecer mais ainda o grupo do Botafogo. Essa do Calu foi uma pergunta de Ju Magno de Dantas aqui nos nossos comentários. Túlio, já te agradecendo pela sua participação aqui no De Casa com o Lance.
papo fluiu muito rápido. Enfim, agradecer muito. Queria te dar os parabéns pelo casamento. São 20 anos de parceria aí com a Cristiane. Muita felicidade para vocês, saúde para os herdeiros também. E queria que você mandasse um abraço para a galera que está acompanhando a gente, para a torcida do Botafogo, essa expectativa para o segmento da temporada. Eu que agradeço aí o convite, Felipe, né, o do Lance em Casa. Parabéns aí pela iniciativa. Faça sempre isso. Convida os ex-atletas, atletas atuais, treinadores, dirigentes, para interagir juntamente com os torcedores. Mandar um abraço a todos os seguidores aí, a Time to Go, que sempre está nos acompanhando. São mentores que dão dicas, né, para os jovens atletas em serem campeões no futuro. Enfim, toda a galera. Um abraço a todos e fique ligado que hoje, ó, às 19 horas, mais uma live com Tudo Maravilha, a esposa Cristiane, para dar dicas como superar essa pandemia, essa quarentena com muito amor, com muita união, 20 anos de casado e muitas dicas de um matrimônio sólido, tá bom? Um beijo a todos, obrigado e até a próxima. Obrigado, Túlio. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.